Nestas 2 horas, diziam os apresentadores de todos os canais. De notícias estava ferida, mas esperava-se uma recuperação total. E não sei porquê, mas deixou-me com muita raiva. Aos 60 anos, Lady Sarah McCorquodale viu-se no centro das atenções mais uma vez. Mas desta vez, com uma revelação que deixou todos a comentar. Ainda assombrada por questões sobre a trágica morte da sua irmã, a princesa Diana. Durante anos, Sarah manteve estas dúvidas em segredo. Mas agora, as suas preocupações com os momentos finais de Diana ressurgiram. Enquanto ela lutava para conter as suas emoções, muitos se perguntavam que segredos poderiam ter sido insinuados na sua reação sincera. O mundo sempre foi cativado pela vida de Diana. E agora, o segredo de Sarah traz novas questões à tona. Poderá haver mais na história de Diana? Junte-se a nós para explorar a poderosa revelação de Sarah e os mistérios mais profundos que rodeiam a vida e a morte de Diana. Lady Sarah McCorquodale, nascida Lady Elizabeth Sarah Lavinia Spencer, foi a primeira filha de John Spencer, o 8º Conde Spencer, e de Frances Shand Kidd. Este título carregava consigo um peso de história e prestígio, e desde os seus primeiros tempos, Sarah fez parte de um mundo onde os títulos à herança e à tradição tinham um profundo significado. O seu nascimento na aristocrática família Spencer significou que cresceria num ambiente que poucos poderiam imaginar, marcado pelo luxo, pela responsabilidade e pelas expectativas inerentes a uma linhagem nobre. Em criança, Sarah viveu em 2 grandes propriedades Park House, localizada na propriedade de Sandringham, propriedade da família real britânica, e mais tarde na histórica Althorp House, residência ancestral dos Spencer durante séculos. Park House proporcionou a Sarah e aos seus irmãos uma infância única, na qual estiveram frequentemente próximos da família real. Esta ligação precoce com a realeza britânica preparou o terreno para muitos acontecimentos importantes da sua vida e também influenciou a vida dos seus irmãos, especialmente Diana, que um dia viria a casar com um membro da família real. Para além de Park House, a residência principal da família Althorp House era igualmente, se não mais impressionante. Os Spencer viviam em Althorp desde 1508, e esta vasta propriedade, com seus amplos jardins, arquitetura deslumbrante e extensa coleção de arte, tornou-se uma parte essencial da criação de Sarah. A própria casa guardava histórias dos antepassados Spencer e do papel significativo que desempenharam na sociedade britânica. Crescer, rodeada por uma história familiar tão rica, moldou profundamente a compreensão de Sarah sobre a sua herança, tornando-a orgulhosa das suas raízes e consciente das responsabilidades ligadas ao seu nome. A educação de Sarah foi planeada para refletir a sua origem aristocrática. Frequentou inicialmente a Riddlesworth Hall School, um colégio interno independente que acolhia crianças das famílias mais privilegiadas da Grã-Bretanha. Aí recebeu uma educação completa, que incluía disciplinas tradicionais, bem como lições de etiqueta e costumes sociais esperados de alguém da sua posição. Riddlesworth proporcionou a Sarah um ambiente estruturado onde se pôde concentrar nos estudos e começar a compreender o seu papel na sociedade. Mais tarde, Sarah frequentou o internato de West Heath, onde partilhou as aulas com outras crianças de origens elitistas. West Heath era um ambiente mais avançado, onde Sarah se podia desenvolver acadêmica e socialmente, preparando-a para o seu futuro papel na alta sociedade britânica. Em West Heath, ela também aprendeu sobre independência, uma vez que a experiência no internato incentivava os alunos a gerir as suas rotinas diárias
e a tomar decisões sem a supervisão dos pais. Este foi um lugar onde Sarah não só aprimorou o seu intelecto, como também construiu amizades com pessoas que compreendiam as pressões únicas da vida na classe alta. A infância de Sarah foi inegavelmente privilegiada, mas também trouxe os seus próprios desafios. Crescer num ambiente deste tipo significava que ela estava sempre sob os holofotes e esperava-se que correspondesse aos elevados padrões do legado da família Spencer. Os Spencer não eram apenas ricos, mas também próximos da monarquia britânica, o que significava que qualquer coisa que a família fizesse inevitavelmente chamaria a atenção. Esta educação deu a Sarah uma perspectiva única sobre o mundo e um forte sentido de identidade dentro dos círculos da elite britânica. Também lhe proporcionou uma compreensão profunda do funcionamento interno da família real, observando atentamente estas tradições, mesmo desde a infância. A sua educação e vida social prepararam-na para o papel significativo que viria a desempenhar na história da sua família, bem como para as futuras ligações entre os Spencer e a monarquia britânica. Esta sólida base na vida aristocrática e nas suas próprias experiências tornar-se-ia muito importante mais tarde, quando a sua irmã, Diana, se juntou à família real. A ligação inicial de Sarah com a realeza estava prestes a tornar-se ainda mais pessoal quando ela própria se cruzou com um pretendente real, o príncipe Carlos. O breve romance. Em 1977, Lady Sarah McCorquodale encontrou-se com o príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, no lenço real. Nessa época, o príncipe Carlos era visto como um dos solteiros mais cobiçados do mundo, e a sua escolha de noiva era um assunto de interesse nacional. Quando Charles conheceu Sarah, rapidamente reparou no seu charme, inteligência e ligação com a nobreza britânica. Os dois iniciaram uma relação, e não demorou muito até que se espalhassem rumores de que Sarah, com a sua origem aristocrática, poderia ser a companheira perfeita para o futuro rei. As pessoas próximas do casal repararam na química e no respeito mútuo entre ambos, e por um curto período, pareceu possível que Sarah se tornasse a futura rainha da Grã-Bretanha. A origem familiar de Sarah apenas reforçou o seu apelo como companheira real. Oriunda da família Spencer, conhecida pelas suas raízes históricas e pela proximidade com a família real britânica, Sarah parecia ter todas as qualidades necessárias para ser uma noiva real. Era graciosa, bem educada e profundamente familiarizada com os costumes da alta sociedade britânica. A sua educação dotou-a de uma compreensão da vida pública inerente à realeza e parecia capaz de lidar com as responsabilidades. Por causa destas qualidades, Sarah era vista como uma potencial rainha consorte, alguém que poderia apoiar Carlos no seu papel de monarca um dia. Mas a relação de Sarah com o príncipe Carlos sofreu uma reviravolta repentina em 1978, em grande parte devido à sua franqueza com os jornalistas. Numa conversa informal com dois repórteres, Sarah falou abertamente sobre a sua relação com Charles, de uma forma que causou espanto nos círculos reais. Admitiu que, embora namorar com Charles tenha sido uma experiência emocionante, não se sentia profundamente apaixonada por ele. Ela também revelou alguns detalhes pessoais, incluindo as suas dificuldades ocasionais que demonstravam uma falta de reserva invulgar entre potenciais parceiros reais. Sarah chegou mesmo a afirmar que se algum dia se casasse com Charles, ainda esperaria viver de acordo com os seus próprios valores e interesses. Estas observações, embora honestas, não se coadunavam com a necessidade de discricionariedade da família real
sobretudo por parte daqueles que eram considerados para cargos de alto nível. Quando Charles soube das declarações de Sarah, a relação chegou a um fim rápido. A franqueza de Sarah, embora refrescante, não se enquadrava na imagem cuidadosamente controlada que se esperava de uma futura rainha. As suas palavras quebraram a regra tácita de privacidade tão valorizada pela família real e demonstraram que Sarah talvez não fosse adequada ao nível de escrutínio e formalidade que o papel exigia. Embora os dois se tenham separado amigavelmente, o romance entre Sarah e Charles esmoreceu, encerrando o capítulo sobre qualquer futuro que Sarah pudesse ter como sua noiva. Numa reviravolta interessante, este breve romance preparou o cenário para o que viria a seguir. Após o fim da relação com Sarah, a atenção do príncipe Carlos voltou-se para a sua irmã mais nova, Diana. A juventude, a graciosidade e a personalidade afetuosa de Diana cedo o atraíram, e com o tempo floresceu um romance que levaria a um dos casamentos mais memoráveis da história britânica. Mas como se sentia Sarah em relação à possibilidade de a sua irmã mais nova se tornar a futura princesa de Gales e que papel desempenhou no apoio a Diana face às pressões da vida real? Diana e Carlos. O encontro de Diana com o príncipe Carlos aconteceu de forma algo inesperada, graças à sua irmã mais velha, Sarah. Na altura, Sarah namorava com Carlos, e foi durante um desses encontros que Diana conheceu o príncipe. Tinha apenas 16 anos na altura, uma adolescente tímida com sonhos e aspirações que nada tinham a ver com a vida real. No entanto, houve algo em Diana que chamou a atenção de Carlos mesmo naqueles primeiros momentos, embora não a considerasse um interesse romântico de imediato. Foi apenas após o término da relação de Sarah e Carlos que a jovem Diana Spencer começou lentamente a emergir como uma potencial parceira para o príncipe. Com o passar dos meses, Carlos e Diana começaram a encontrar-se com mais frequência com Carlos, a ver em Diana uma inocência e um encanto renovados, diferentes de qualquer pessoa que já conhecera. Em 1980, o público começou a notar esta ligação crescente e depressa. O jovem casal se tornou o foco da atenção dos mídia. Diana ainda tinha apenas 19 anos, mas à medida que o interesse de Carlos por ela se aprofundou, a família real começou a vê-la como uma companheira ideal para o futuro rei. Com a sua origem, aristocrática porte e beleza, Diana encaixava perfeitamente no papel de uma noiva real. O namoro avançou rapidamente, culminando no noivado em fevereiro de 1981. Quando a notícia se espalhou, causou uma onda de entusiasmo por toda a Grã-Bretanha, e além com muitos já a chamarem Diana de princesa de conto de fadas, o mundo assistiu, com a respiração suspensa, ao casamento de Diana e Carlos, a 29 de julho de 1981, numa cerimônia que parecia saída de um livro de histórias. O casamento realizado na Catedral de São Paulo foi nada menos que magnífico, com a presença de 3.500 convidados e a presença de mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo. Diana usou um elaborado vestido de tafetá de seda com uma cauda de 7,6 metros e, ao caminhar pelo corredor, parecia uma noiva da realeza em todos os aspectos. Pessoas de todo o mundo celebraram com o jovem casal, cativadas pela aura de conto de fadas que os rodeava. Naquele momento, parecia que a união de Carlos e Diana seria uma fonte de felicidade, estabilidade e força para a monarquia. Inicialmente, o seu casamento parecia corresponder a todas as expectativas. Diana rapidamente cresceu no seu papel de princesa de Gales, conquistando a admiração do público
com a sua compaixão, elegância e interesse sincero pela vida das pessoas comuns. Carlos também parecia satisfeito ao assumir o seu papel ao lado dela, apresentando a Diana as responsabilidades e tradições da vida real. Mas, embora o Fílico tenha visto um casal real perfeito, houve sinais precoces de tensão, à porta fechada, que poucos poderiam imaginar. O que se esconde, exatamente, por detrás daquela aparência impecável? E como é que a jovem Diana lidou com a situação, tornando-se não só uma esposa, mas também um ícone global, sob um escrutínio público implacável, a infidelidade? Nos primeiros anos do casamento de Diana e Carlos, o público era cativado pela imagem de um casal de contos de fadas. No entanto, nos bastidores, as fissuras já começavam a formar-se. Um dos desafios mais significativos que o casal enfrentou foi a ligação contínua do príncipe Carlos a Camilla Parker Bowles, uma relação que remontava ao início da década de 1970. Carlos e Camilla tinham uma ligação próxima, muito antes de ele conhecer Diana. E embora ambos tenham casado com outras pessoas, a amizade manteve-se firme. Infelizmente, esta amizade depressa se desenvolveu e começaram a circular rumores de um caso entre Carlos e Camilla, agravando ainda mais a tensão de um casamento já de si desafiante. Diana terá tomado conhecimento da ligação de Carlos com Camilla logo no início do noivado. Apesar das suas tentativas para conquistar o afeto de Carlos e construir um casamento sólido, Diana não conseguia ignorar a presença de Camilla na vida do marido. Para Diana, isto foi profundamente doloroso, e mais tarde falou abertamente sobre o impacto emocional que teve nela. Sentia-se uma estranha no seu próprio casamento, chegando mesmo a descrevê-lo como superlotado. A postura tradicional da família real em relação à privacidade significava que qualquer conflito pessoal deveria permanecer em segredo. No entanto, à medida que a dor emocional de Diana aumentava, a distância entre ela e Carlos também aumentava. À medida que os rumores de infidelidade se espalhavam, começaram a ter impacto na imagem pública cuidadosamente construída da família real. A monarquia britânica era há muito vista como um símbolo de estabilidade e honra, e a ideia de um caso conjugal envolvendo o herdeiro do trono era chocante para o público. Não foi apenas o caso em si que chamou a atenção, mas também o impacto visível que teve em Diana. Ela lutou contra a sua saúde mental durante este período, lidando com sentimentos de isolamento, insegurança e falta de apoio. Esta tensão tornou-se cada vez mais visível nas aparições públicas do casal, e as pessoas começaram a sentir que o casamento real não era tão sólido como parecia. Apesar das tentativas de manter os seus problemas em segredo, a atenção implacável dos mídia transformou o casamento real num espetáculo público. À medida que os relatos de infelicidade e infidelidade continuavam a simpatia pública por Diana cresceu, e a família real viu-se confrontada com um escrutínio como nunca antes. O impacto na reputação da monarquia foi inegável, uma vez que as pessoas começaram a questionar os próprios valores que a família real representava. A relação de Carlos com Camilla acabaria por desempenhar um papel crucial no fim do seu casamento com Diana, levando a uma separação dolorosa e pública. Após muitos anos de problemas e atenção pública, separaram-se oficialmente em 1992. Esta decisão surgiu após um longo período repleto de problemas de confiança e sofrimento emocional. Diana falou abertamente em entrevistas sobre se sentir sozinha e magoada, especialmente por causa da relação contínua de Carlos com Camilla Parker Bowles. Os mídia acompanharam cada detalhe do divórcio, aumentando ainda mais a pressão sobre ambos. Finalmente, em 1996,
Após 4 anos de separação, finalizaram o divórcio. Diana recebeu um acordo financeiro significativo, mas perdeu o título de Sua Alteza Real. Marcou uma grande mudança na sua vida. Após o divórcio, Diana começou a concentrar-se no seu trabalho de caridade e na construção da sua identidade fora da família real. O papel de Lady Sarah na vida de Diana. Ao longo da vida de Diana, a sua irmã mais velha, Sarah, desempenhou um papel fundamental como confidente e fonte constante de apoio. Apesar dos desafios inerentes à vida real, a ligação de irmãs entre Sarah e Diana era algo com que Diana podia sempre contar, especialmente durante os momentos mais turbulentos do seu casamento com Carlos. Enquanto Diana enfrentava dificuldades no casamento, recorria frequentemente a Sarah, que se tornou uma ouvinte de confiança e uma fonte de conforto. O seu relacionamento foi além do de irmãs comuns. Sarah tornou-se uma das aliadas mais fiáveis de Diana, oferecendo conselhos e encorajamento, enquanto Diana navegava pela sua vida pessoal e pública. O apoio de Sarah estendeu-se para além dos momentos privados. Assumiu o papel formal de dama de companhia de Diana. Esta posição era mais do que apenas cerimonial. Envolvia acompanhar Diana em compromissos oficiais, ajudá-la a administrar os protocolos reais e oferecer orientação no seu papel público. Dama de companhia é um papel tipicamente reservado a pessoas próximas e de confiança, e Sarah desempenhava-o com cuidado e dedicação. Estava frequentemente ao lado de Diana, tanto como presença familiar, como alguém que compreendia as pressões que Diana enfrentava. Num ambiente que por vezes podia ser isolado, a presença de Sarah tranquilizou Diana, sobretudo depois de se ter tornado uma das figuras mais fotografadas e escrutinadas do mundo. Para além do seu apoio pessoal, Sarah acompanhou Diana em vários compromissos reais, como a significativa visita ao Nepal em 1993. Durante esta viagem, Sarah ajudou Diana a lidar com as expectativas públicas e as responsabilidades cerimoniais inerentes à condição de membro da família real. Estas aparições não se resumiam a sorrir para as câmaras. Envolviam a ligação com as pessoas e a representação dos valores da monarquia. A presença calma de Sarah e a sua compreensão dos protocolos reais ajudaram Diana a manter-se concentrada e à vontade durante estas tarefas. Para Diana, ter a irmã ao seu lado durante estes compromissos acrescentou uma camada de conforto, permitindo-lhe encarar o seu papel com mais confiança. O papel constante de Sarah na vida de Diana ajudou a reforçar o sentido de pertença e propósito de Diana no seio da família real. Embora o percurso de Diana tenha sido marcado por inúmeros desafios, teve uma rede de apoio que incluía a sua irmã, que a ajudou a encontrar força e resiliência em momentos difíceis. Mas, à medida que a vida pública de Diana se tornava mais complexa, como é que Sarah continuaria a apoiá-la à trágica morte de Diana? Nas primeiras horas do dia, 31 de agosto de 1997, o mundo foi atingido pela chocante notícia da trágica morte da princesa Diana num acidente de viação em Paris. Diana estava num carro com o seu companheiro Dodi Fayed a ser perseguida por paparazzi pelas ruas de Paris, quando o veículo perdeu o controle no túnel Pont de l'Alma e se despistou. Diana, juntamente com Dodi e o motorista Henri Paui, sofreram ferimentos fatais. Foi levada para um hospital próximo, onde os médicos lutaram para lhe salvar a vida, mas faleceu às primeiras horas da manhã. A notícia da sua morte espalhou-se rapidamente, desencadeando uma intensa onda de tristeza e descrença pública que se espalhou pelo mundo. À medida que o mundo se conformava com a perda repentina de Diana,
milhões de pessoas lamentavam, desde os seus familiares mais próximos a pessoas que nunca a tinham conhecido, mas que se sentiam profundamente ligadas a ela através da sua presença pública. A bondade, a compaixão e a defesa incansável de Diana por causas como a sensibilização para o VIH-Sida e a luta contra as minas terrestres tornaram-na amada por muitos, e a sua morte foi sentida como uma perda pessoal para aqueles que a admiravam. Na Grã-Bretanha, as pessoas reuniram-se nas ruas, deixando flores, cartões e velas em frente ao Palácio de Kensington, onde Diana tinha vivido. A imensa dor, expressa pelo público, sublinhou o seu profundo impacto e a forte ligação emocional que construiu com pessoas de todo o mundo, para a sua família, incluindo a sua irmã. Lady Sarah McCorquodale, as consequências imediatas foram uma mistura avassaladora de luto pessoal e responsabilidade pública. Lady Sarah, juntamente com os seus outros irmãos, assumiu a tarefa de sustentar os 2 filhos pequenos de Diana, os príncipes William e Harry, que na altura tinham apenas 15 e 12 anos. Sarah também desempenhou um papel importante na organização do funeral de Diana, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades reais e governamentais para planear uma cerimônia que honrasse o legado de Diana e desse ao público a oportunidade de se despedir. A sua dedicação em proteger a memória de Diana e o bem-estar dos seus filhos foi evidente ao longo dos dias complexos que se seguiram à morte de Diana. Lady Sarah, embora lamentasse secretamente a perda da irmã, compreendeu a importância de lidar com a situação com elegância e respeito. Ela sabia que os filhos de Diana precisavam de conforto e estabilidade, e esforçou-se para garantir que recebiam apoio. Mas, com o passar dos dias, o papel de Sarah na honra do legado de Diana estava apenas a começar. Ficou profundamente afetada pela perda da sua irmã, Diana, mas comportou-se com força e serenidade durante o funeral e o período de luto que se seguiu. Enquanto o mundo assistia, Sarah estava ao lado de outros membros da família Spencer e da família real, visivelmente em luto, mas determinada a honrar a memória da irmã. A 6 de setembro de 1997 milhões de pessoas assistiram à sombria cerimônia em que o caixão de Diana foi transportado pelas ruas de Londres envolto no estandarte real. A presença de Sarah no funeral, tanto como enlutada como alguém próxima de Diana, que conhecia os seus desejos pessoais, tornou o seu papel especialmente significativo. Juntou-se aos irmãos numa demonstração pública de pesar, equilibrando a perda pessoal com a necessidade pública de se despedir de Diana, a princesa do povo. Sarah assumiu também o papel vital de preservar o legado da irmã nos anos seguintes, tarefa que começou com a execução do testamento de Diana. Como uma das executoras, Sarah era responsável por garantir que os desejos de Diana eram respeitados, especialmente no que diz respeito aos artigos pessoais e materiais confidenciais que Diana tinha deixado para trás. Esta tarefa implicava o manuseamento cuidadoso de cartas, fotografias e recordações particulares, muitas das quais tinham um grande significado para os filhos de Diana, os príncipes William e Harry. Sarah compreendeu a importância de proteger estes bens pessoais que simbolizavam a vida e os valores de Diana. Trabalhou em estreita colaboração com outros membros da família e consultores jurídicos para distribuir os pertences de Diana de acordo com os seus desejos, preservando a sua memória e os seus valores para as gerações futuras. Ao gerir o testamento de Diana, Sarah enfrentou o equilíbrio delicado entre respeitar a privacidade da irmã e, ao mesmo tempo, proteger os interesses dos sobrinhos. O legado de Diana estendeu-se muito para além dos bens materiais. Transbordou para os seus filhos as suas causas e o afeto duradouro do público.
O papel de Sarah como executora fez com que fosse uma das poucas pessoas a quem se confiava a tarefa de moldar o legado deixado por Diana. Mas, para além das responsabilidades formais, o compromisso de Sarah com a memória de Diana marcou o início de uma homenagem duradoura ao impacto da sua irmã no mundo. Será que o apoio de Sarah aos filhos de Diana continuaria a crescer enquanto enfrentassem a vida sem a mãe, a revelação de Sarah, Lady? Sarah McCorquodale deixou claro que, mesmo anos mais tarde, sente uma tristeza profunda e duradoura pela morte súbita de Diana. Admite que certos detalhes sobre a morte de Diana continuam a persegui-la, deixando-a com perguntas que talvez nunca tenha respondido. Entre estas, a mais preocupante é a razão pela qual Diana, conhecida por ser extremamente cuidadosa com a segurança, não usava cinto de segurança segundo a Royal Central na noite do acidente. Sarah partilhou esta dúvida abertamente, sublinhando que Diana era conhecida por ter muito cuidado em usar sempre o cinto de segurança mesmo em viagens curtas. Os hábitos cuidadosos de Diana com o uso do cinto de segurança eram bem conhecidos pela sua família. E a própria Sarah descreveu Diana como sendo quase religiosa em relação ao uso do cinto de segurança. Isto torna os acontecimentos daquela noite ainda mais confusos e dolorosos para Sarah. Questiona-se por que razão a sua irmã teria ignorado algo tão rotineiro para ela. Para Sarah, o fato de Diana não estar a usar cinto de segurança não é apenas um pormenor passageiro. Este é um ponto que continua a suscitar dúvidas e a intensificar a sensação de que algo estava errado naquela noite. Outro fato preocupante para Sarah é que nenhum dos passageiros Diana, o seu acompanhante Dodi Fayed e o seu motorista Henry Paul usava cinto de segurança. Apenas o guarda-costas Trevor Reese Jones, que sobreviveu, tinha o cinto de segurança colocado naquela noite. Esta incoerência preocupa profundamente Sarah, especialmente tendo em conta as práticas de segurança habituais de Diana. O facto de todos os que estão no carro não terem usado o cinto de segurança naquela noite acrescenta uma camada de mistério que Sarah tem dificuldade em aceitar. Na sua opinião, as circunstâncias invulgares daquela noite deixam muitas questões por responder, pois foi esta falta de uso do cinto de segurança que supostamente contribuiu para as fatalidades. Para Sarah, este pormenor, somado à cautela típica de Diana, acrescenta um peso doloroso à perda e deixa-a com dúvidas persistentes. A juntar à sua dor estão as notícias confusas e conflituosas que ela e a família Spencer receberam nas horas seguintes ao acidente. Quando o acidente de Diana chegou aos noticiários, as estações noticiaram que estava ferida, mas esperava-se que recuperasse totalmente. No entanto, a sua família já tinha sido informada de que não tinha sobrevivido. Sarah recorda a raiva e a frustração que sentiu ao ouvir estes relatos enganadores, especialmente porque contradiziam o que a família sabia ser verdade. Durante 2 horas, estes relatos criaram um peso doloroso que acrescentou ainda mais estresse e confusão a Sarah e a sua família. Esta experiência deixou Sarah com uma camada adicional de sentimentos por resolver, dificultando a superação dos acontecimentos daquela noite. Este fosso entre o que a família sabia e o que foi relatado ao público contribuiu para as dúvidas constantes de Sarah, alimentando a sua crença de que há aspectos daquela noite que permanecem ocultos. À medida que as pessoas refletem sobre o momento emocional de Sarah, surgem questões sobre a forma como a família real lidou com o legado de Diana ao longo dos anos. Lady Sarah McCorquodale desempenhou um papel significativo em manter viva a memória da sua irmã Diana ao longo dos anos. Após a trágica morte de Diana Sarah,
assumiu a responsabilidade de preservar o seu legado. Falou publicamente sobre a bondade e compaixão de Diana, partilhando histórias que destacam o impacto positivo que Diana teve em muitas vidas. Ao participar em eventos e ações de caridade importantes para Diana Sara, demonstrou a sua dedicação em honrar a memória da irmã. Este envolvimento ativo permite que as pessoas se recordem não só da tragédia da sua morte, mas também da alegria e do amor que ela trouxe ao mundo. A influência de Sara vai para além da mera preservação do legado de Diana. Isto também impacta a geração mais jovem da realeza, particularmente o príncipe William e o príncipe Harry. Ambos falaram sobre a importância da mãe nas suas vidas e como os seus valores continuam a moldar as suas ações. A sua ligação com eles ajuda a reforçar os ensinamentos de Diana e as lições que transmitiu sobre a compaixão e o serviço ao próximo. De muitas formas, Sarah atua como uma ponte entre o passado e o presente de Diana, garantindo que o seu espírito se mantém vivo na vida dos seus filhos. O interesse do público pela vida de Diana continua forte, e as percepções de Lady Sarah ajudam a manter esse interesse vivo. Sempre que Sarah partilha os seus pensamentos ou memórias, isso atrai a atenção de volta para Diana, lembrando as pessoas do profundo impacto que ela teve, não só como membro da realeza, mas como ser humano. Este interesse contínuo não se resume apenas ao glamour da vida real, mas também reflete uma ligação mais profunda com os valores de Diana e a sua luta por causas que lhe são caras, como a saúde mental. A viagem de Lady Sarah McCorquodale reflete não só a sua ligação com a sua irmã Diana, mas também o impacto duradouro da vida e do legado de Diana. Desde apoiar Diana durante as suas lutas até preservar a sua memória após a sua morte, Sarah desempenha um papel crucial para garantir que o espírito de Diana continua a inspirar outras pessoas. É evidente que o amor, a lealdade e a compaixão permanecem no cerne da ligação entre eles. Se achou esta história significativa, não se esqueça de gostar deste vídeo e de subscrever para mais informações sobre a vida da realeza. Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. O que pensa do papel de Sarah em manter vivo o legado de Diana? Adoraríamos saber a sua opinião.